Há um tempo que eu não falava sobre Covid aqui no canal, mas hoje eu tenho uma notícia muito boa, mas uma notícia muito ruim. Tudo tem a ver com essa tal de nova onda. Vocês têm ouvido isso? Estão preocupados? Eu vou contar tudo aqui hoje para vocês sobre essas novidades do Covid. Eu sou Renata Berenger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. A gente sempre ouve falar de ondas. Ai, uma nova onda. O que é isso? Nada mais é do que o aumento do número de casos. E no caso do que a gente está falando, da Covid-19, da infecção pelo SARS-CoV-2. E é exatamente isso que a gente tem observado, tanto no observatório da Fiocruz, que fica medindo esses números de casos que a gente notifica, tanto quem trabalha em hospitais com grandes emergências, a gente já começa a ver as pessoas retornando com quadros respiratórios, a gente testa e acaba dando positivo. Atualmente isso tudo tá meio misturado, porque a gente também está tendo aumento do número de casos de influenza H1N1. Isso já era esperado. Por quê? Porque a gente sabe que o vírus vem sofrendo mutações. E já expliquei em vários vídeos que isso é assim, quase normal de acontecer. Ele vai multiplicando, vai sofrendo mutações. E agora o que a gente tem visto, o que tem ouvido falar, são as duas variantes da Omicron, que é a BQ1, que já foi identificada aqui no Brasil, e a BA5. O que tem de bom nessas variantes? Que elas continuam sendo, na verdade, a nossa vacina continua sendo eficaz para essas variantes. E só lembrar aqui uma coisa, que é eficaz para que a pessoa não tenha infecção grave. Elas não conseguem que a gente não se infecte. Então, o que a gente tem observado é o aumento do número de casos de síndrome gripal. A gente não tem aumento do número de casos de internação, de quadros graves, nem de óbitos até o momento. Qual é o medo? E aí que vem a notícia ruim. É que se a população não está devidamente vacinada, esse número começa a aumentar, os quadros gripais, daqui a pouco chega um momento que a gente pode ter aumento sim do número de internações e número de óbitos. Mas isso é muito fácil de resolver. O que a gente tem que fazer é checar a nossa carteirinha de vacinação. Se você tem 4 doses, você vai, se você se expuser, você pode pegar a Covid-19, mas vai ter aí um quadro gripal simples. E vamos prestar atenção que um dos sintomas que tem acontecido muito é perda da voz. A pessoa fica super rouca e acha que às vezes nem é nada, porque nem está se sentindo tão mal, com sintomas assim de fadiga, mal-estar, tosse, mas está sem voz, vai lá testar e é a Covid. Pergunta frequente que vem ocorrendo aqui no canal e nas consultas, as pessoas perguntam o que é essa vacina, a princípio nova dos Estados Unidos, na verdade de todo o hemisfério norte, que chama bivalente. O que é isso? É uma vacina que tem 2 componentes. Um componente que vem da nossa da cepa inicial do vírus lá de Wuhan, que é igual a da nossa vacina, e eles pegaram outro componente da variante Omicron. E aí juntaram numa vacina que ficou esse nome bivalente. Parece ser uma vacina muito boa, ela não tem nenhum problema de segurança, mas ainda faltam alguns testes para saber se ela pode ser aplicada assim, no esquema vacinal total, porque até o momento ela só pode ser aplicada como dose de reforço. Então, não precisa você ficar desesperado. Tem muita gente, eu quero ir para lá para tomar a vacina e tudo. Não, as nossas vacinas são muito seguras e muito eficazes. Mas para fazer o que elas se propõem, que é o quê? Você não ficar grave, né? Então, muita gente ainda ouço as pessoas reclamando, falando, porque eu tenho as 4 doses direitinho e fui lá e peguei Covid. Pegou, mas não sentiu quase nada. Então, isso tudo tá valendo, tá? E aí, assim, no contexto aqui do Brasil, vamos pensar que a gente está chegando no final do ano, vai ter cheio de festa,
tem Copa do Mundo, então o que não vai faltar é aglomeração por aí. Existe algum risco disso tudo ser cancelado porque vai voltar a medida restritiva e tudo? Não, vocês podem ficar tranquilos. Só que a gente tem que ter alguns cuidados, principalmente a vacinação. Não tem jeito. Gente, esqueceu, tá vendo aqui esse vídeo, tá na dúvida, olhou lá a sua carteirinha ou não sabe, perdeu a carteira, vai no posto de saúde para você ver o que você tem que fazer. Os adultos têm que ter 4 doses. Não adianta. Saiu na mídia falando que tá tudo muito tranquilo porque no Brasil 100% das pessoas estão vacinadas. Esse dado é assim, mentira, vamos dizer, porque 100% das pessoas têm 2 doses. Então, muita gente, a gente acha aí que mais ou menos 50% das pessoas não tomaram nem a 3ª nem a 4ª dose. Faltaram as doses de reforço. Então, vamos lá. Isso aí é o principal para a gente não ter esse aumento do número de casos e também ninguém ficar grave. A outra coisa é se você tem sintoma respiratório, não sabe se é Covid, não testou, ou enfim, ou sabe se é, ou fez o teste, deu negativo, mas você continua com os sintomas, coloque máscara. Eu pego o metrô todo dia, eu continuo usando máscara no metrô porque é um lugar muito fechado. E aí, 99% das pessoas não usa mais. E aí eu fico vendo, todo mundo não, mas várias pessoas tossindo, espirrando, sem nem colocar o cotovelo, faz assim, atchim! E aí eu fico, meu Deus do céu, cheio, não tem só Covid, tem vários outros vírus respiratórios. Então é importante que se você tenha sintomas respiratórios, você coloque máscara. E se você tem algum problema de imunidade, se você tem alguma condição imunossupressora, se você faz tratamento de alguma neoplasia, se você toma algum imunossupressor, se você está fazendo tratamento oncológico, se você vive com HIV, enfim, todas essas patologias que podem alterar o sistema imunológico, considere usar máscaras em ambientes muito aglomerados. Eu não sou considerada imunossuprimida, mas eu continuo usando porque eu não estou afim de pegar nenhum vírus respiratório. E também não é nada demais. No hospital, a gente continua mantendo o uso de máscaras nas áreas assistenciais para todo mundo. Entendo que numa confraternização e tudo, né, vai, sei lá, num show, num barzinho e tudo, já comentei do Rock in Rio, é muito difícil de você manter o uso de máscaras, mas para isso você tem que estar com o seu sistema imunológico ok e tem que ter as 4 doses da vacina. Se você tiver isso, fica tranquilo, vai aproveitar a sua vida, não se preocupe com nova onda de Covid. Palavra de leigo aqui, né? Sintoma respiratório, então, pelo que eu entendi, se eu estiver sentindo qualquer gripezinha, nariz escorrendo, coriza, essas coisas, é bom que eu use a máscara, né? Exatamente isso. O ideal é que se você tem algum desses sintomas, você faça o teste de Covid. Por que isso ainda? As pessoas falam, mas você tem que testar e tudo. Porque a questão do isolamento respiratório para o Covid ainda são 7 dias. As outras doenças, os outros vírus respiratórios, é menorzinho. Então, por exemplo, se você testou negativo para Covid e depois de 48 horas você já está se sentindo bem, já está sem febre, já está sem nada, você pode sair desse isolamento, você pode voltar a trabalhar, por exemplo. Então, é por isso que a gente continua testando. Mas enquanto você tiver com algum sintoma, o ideal é que você use máscara, porque a pessoa que está do seu lado também não sabe o que é, o que não é. Eu acredito que não sou só eu que sou a única pessoa nervosa com alguém tossindo ou espirrando do meu lado. Então, assim, por respeito ao próximo, use a máscara, não é nada demais. Ficou bem, tira a máscara. Eu acho que isso, assim, é algo que já deveria ser natural, que já deveria fazer parte do nosso dia a dia. Mas as pessoas tendem a esquecer. Então, vamos dar uma reforçada nisso todo final de ano, né? Esse vai ser o 3º ano que, enfim, as pessoas ficam meio nervosas, meio ansiosas com isso. Não vejo nenhum problema, então essa era a notícia boa, né? A notícia ruim é que não estamos todos vacinados. E aí, de novo, a vacinação não é só uma medida isolada, não é só um eu acho, eu quero para mim. Não,
É uma medida coletiva. Se você está protegido, você protege o coletivo também. Então vamos lembrar disso. Se você não fez a vacina, as outras doses, vai lá, corre no posto de saúde e faça, e vamos ter uma Copa do Mundo e um final de ano tranquilo, sem estresse, sem ficar doente. Obrigada e até a próxima.